Olá, boa noite a todos. A gente está aqui para uma live de última hora. Nós vamos falar que eu já tinha prometido anteriormente. Eu não consegui divulgar essa live hoje, mas hoje eu acho que é o único dia da semana que eu vou ter tempo para fazer a live sobre drenagem urbana. Né, eu já andei publicando algumas coisas aqui sobre drenagem. Boa noite, La- Lazuli Ambiental, que acompanha sempre a gente aí, não é? Hoje nós vamos fazer uma live sobre drenagem urbana. Hoje a gente não tem convidado, hoje vai ser só eu falando aqui um pouco sobre drenagem urbana, que é um tema importantíssimo que faz parte do cotidiano de todo mundo e a maioria das vezes as pessoas não percebem a importância que tem a drenagem para o município, tá? Então eu vou falar um pouco sobre o histórico, né, da drenagem urbana no Brasil, um pouco também sobre a importância da drenagem no município e quais as causas quando você não tem uma drenagem bem feita no município, tá? Que ela é fundamental. Nós temos N problemas, né, aliás, de drenagem nos municípios do Brasil. Bom, primeiramente, é importante a gente ressaltar que a drenagem, na verdade, ela. Boa noite, Felipe, tudo bom? A drenagem, na verdade, ela começa, não é? Nos rios, córregos e seus afluentes, tá? Então toda a drenagem, na verdade, a malha de drenagem inicialmente, ela é. Boa noite, Thaís. Boa noite, Jorge. O pessoal entrando aí, tá legal. E então toda a drenagem urbana, ela começa, na verdade, com os rios e córregos e cursos d'água. Por quê? Porque elas que compunham a malha de drenagem anterior à cidade. Antes do surgimento das cidades, ela que compunha a drenagem urbana. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Quando o ser humano passou a estabelecer as cidades, ele deixou de ser caçador-coletor e começou a viver em sociedade. Então, automaticamente, começaram a surgir os pequenos vilarejos, os pequenos núcleos urbanos, que normalmente todo núcleo urbano surgiu no entorno de um rio. É histórico isso, porque todo mundo. Emerson, boa noite para você também. É, todo município surgiu em torno de um rio, não é? Qualquer cidade, vilarejo, no começo, a importância era você ter um curso d'água por perto, para você conseguir abastecer o seu povoado, vamos dizer assim. Então, como isso começou inicialmente em torno de um rio, automaticamente esse rio começou a fazer parte da drenagem daquele vilarejo. Mas só que os vilarejos foram aumentando ao longo do tempo. Por quê? O ser humano começou a perceber que ele era mais fácil ele se proteger até mesmo de ataque de uma tribo inimiga ou de um império inimigo quando ele estava aglomerado em uma maior quantidade de pessoas em um só local. Inclusive construindo muralhas em volta desse lugar e aumentando cada vez mais essa concentração urbana. Mas só que a concentração urbana, ao longo dos anos, ela causou o que também? Ela causou algumas questões muito sérias e importantes, que são as seguintes. As pessoas começaram a produzir mais esgoto, produzir mais lixo e também a impermeabilizar mais o solo, né? Com as suas construções. E você tinha o quê? Uma infiltração menor da água no solo ao longo do tempo. Daí o ser humano ele começou a fazer o quê? A desenvolver cada vez mais os seus núcleos urbanos. E o desenvolvimento dos núcleos urbanos causou o quê? Causaram algumas consequências com relação à drenagem. Tá? Uma delas, você impermeabilizou uma grande quantidade de solo que antigamente a grande parte dessa água que caía no solo, ela infiltrava e depois quando ele ficava saturado, aí você tinha água que corria.
para os lagos, rios e cursos d'água. Outra situação, você diminuiu a quantidade de área verde coberta nesses locais. Por quê? Ele começou a utilizar as florestas e a vegetação local até mesmo na construção das suas habitações, ok? E a floresta em si, quando você tem uma vegetação mais densa, ela... beleza. Depois de muito tempo, tá? Aí, Jorge, que bom que você voltou aí. A Marielle entrou também, tá, o pessoal tá entrando aí. Então, ao longo do tempo, o que que aconteceu? Começou a diminuir essas áreas verdes urbanas. Por quê? A aglomeração urbana começou a crescer muito e surgindo os bairros. E bairros maiores, né? Em maior quantidade. E com maior quantidade de edifícios, casas, e veio o quê? O asfalto. Então você cada vez mais diminui a quantidade de permeabilização do solo, aumentando a área de impermeabilização, ok? Então esses são os passos importantes para você começar a entender o que é a drenagem urbana e qual a importância que ela tem. Então você tem aí essa situação. E aqui no Brasil, principalmente, nós tivemos um caso importantíssimo com relação à drenagem urbana, que foi o quê? O surgimento das periferias, principalmente nas regiões mais montanhosas da cidade, onde a população que tem o maior poder aquisitivo não interessava por essas áreas, por serem áreas com declividade mais acentuadas, então a população mais pobre acabou se alojando onde? E não só a população mais pobre. Tem cidades aqui do Brasil, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que logo depois da escravidão, do término da escravidão, né, da Lei Áurea, onde houve a libertação, vamos dizer assim, dos escravos, eles partiram o quê? Eles se refugiaram para essa região mais pobre da cidade, onde eles conseguiram construir seus casebres, né, e seus barracos, vamos dizer assim, para poder se alojar, já que eles não eram escravos e também não tinham emprego, em sua grande maioria. Então surgiram esses grandes povoados. Infelizmente, isso faz parte do contexto histórico do Brasil também. E também nas cidades, como eu moro numa cidade montanhosa, onde você tem essa característica também, onde você tem vários núcleos de invasão urbana que estão alojados normalmente em áreas com maior declividade, onde realmente o interesse imobiliário é muito menor, não é? Isso infelizmente ainda acontece na maioria do Brasil, tá? Nós temos cidades praianas que são assim, nós temos cidades de montanha e também algumas cidades onde o relevo é menos montanhoso, mas normalmente onde tem essas áreas mais montanhosas, onde acontece esse tipo de situação. Então, o que aconteceu? Eu vi um aumento da área de drenagem urbana nos municípios. Mas agora aí vem um problema sério. Na opinião de vocês, a drenagem urbana ela é eficiente no seu município ou ela é falha? Ela realmente contempla todos os equipamentos necessários para que você tenha uma drenagem de qualidade, onde a água acabe indo para o local correto, onde realmente você não tem um problema de alagamentos, de deslizamentos, entre outros problemas, né? Então daí você tem vários contextos para ser analisado com relação à drenagem urbana. Por quê? Quer ver um exemplo básico? Quando você faz um licenciamento ambiental, vamos dizer, você trabalha numa firma de consultoria ambiental, igual a Ecosoluções, igual vários colegas que estão aqui, você vai lá, você libera uma construção de qualquer tipo de empreendimento que vai gerar o quê? Uma terraplanagem e vai gerar também uma movimentação de terra maior. Quando você faz isso, você vai estar afetando diretamente a drenagem de uma bacia hidrográfica. Por quê? Se você faz uma terraplanagem, você deixa esse solo exposto e não faz corretamente a condução da água nesse local, não faz a cobertura, não faz a drenagem desse talude,
automaticamente você vai ter um processo de lixiviação do solo desse local que naturalmente ele vai acabar afetando um córrego ou em um rio próximo, que você pode causar aí um problema seríssimo nesse córrego ou nesse rio, né? Devido à quantidade de material que vai ser arrastado para esse curso d'água. Então, isso também ele compõe a drenagem urbana. E daí nós temos uma outra questão importante da drenagem urbana, que é o quê? Até pouco tempo atrás, infelizmente, a maioria dos municípios do Brasil, eles faziam vamos dizer assim, um cálculo de vazão inferior ao que era necessário para você manter a drenagem funcionando, mesmo nos períodos de maior chuva, tá? Porque tem uma coisa importante, que nós temos o histórico da chuva de 50 anos, de 100 anos, que são aquelas chuvas que vêm com uma pancada muito forte e acaba realmente causando danos seríssimos à drenagem urbana. E muitas vezes também, principalmente em estradas vicinais, nós não temos nem mesmo a tubulação de drenagem, que é outro problema seríssimo que acaba acontecendo. Por isso a importância de ter um profissional que saiba fazer o cálculo correto da drenagem e da tubulação que você realmente precisa para fazer o escoamento de água. E que tipo de elemento você vai utilizar, que se adeque melhor para aquela situação. Outra situação importante, que nós precisamos hoje, com extrema urgência, fazermos uma adaptação nos grandes centros, que é o quê? A diminuição das áreas de impermeabilização dos grandes centros. Nós temos, por exemplo, um exemplo seríssimo, que é a cidade de São Paulo. São Paulo hoje, ela tem uma área impermeabilizada muito superior ao que ela deveria ter. Você tem hoje lotes inteiros em São Paulo que estão completamente impermeabilizados, rua, calçada, onde você não tem o escoamento correto da drenagem. E o que acaba acontecendo? A drenagem vai toda, praticamente, toda para o Rio Tietê. Se o Rio Tietê enche, automaticamente, tudo que está indo para ele acaba alagando também. Então você não aguenta, vamos dizer assim, a drenagem acaba não aguentando a quantidade de água que está indo para o rio. Então é por isso que surgem os alagamentos, principalmente no entorno do Rio Tietê. Outro problema sério que nós vemos em muitas regiões do Brasil é você fazer bairros em áreas que são naturalmente alagáveis. Nós temos em São Paulo também um belo exemplo. Nós temos em São Paulo uma vila chamada Vila Pantanal, não é? Onde, infelizmente, ela acaba alagando todo ano, tá? Infelizmente, todo ano chega na época de chuva, a Vila Pantanal acaba alagando. Por quê? Porque é uma área que deveria ser considerada uma área de preservação permanente, uma APP, uma área imundável, naturalmente imundável. Como nós temos, por exemplo, aqui próximo a Campos do Jordão, no Banhado, que é uma área de proteção que está localizada lá em São José dos Campos, ok? Que é proibido qualquer tipo de construção na região do Banhado por ser uma área de alagamento. Agora, voltando com relação à drenagem urbana, tem alguns elementos que compõem a drenagem urbana que são extremamente importantes, ok? Que é o quê? Você tem a drenagem urbana, que ela é formada por quê? Boca de lobo, sarjetão, sarjeta, tubulação superficial, tubulação, não é superficial, desculpa. Nós temos a tubulação subterrânea, não é? Que vai escoar essa água para algum córrego próximo ou rio, não é? Que vai levar essa água em direção ao oceano, que é o que normalmente acontece. E quando você não tem essa condição, por exemplo, nós temos aqui na minha região vários problemas de ruas inteiras que não tem tubulação de drenagem urbana. E o que acontece? Quando você tem uma chuva muito forte, essa água acaba se espalhando como um rio sobre todo o asfalto e acaba até mesmo provocando o processo de levar realmente o asfalto, tá? Embora.
Infelizmente acaba acontecendo isso. Isso é muito comum aqui em Campos do Jordão. Aqui próximo à minha casa, inclusive, tem um lugar que constantemente acaba tendo esse problema de perda de asfalto. Mas isso tudo tem que ser feito com um técnico, que agora entra na nossa área, porque nós temos condições totais de fazer um belo projeto de drenagem urbana para fazer a drenagem de um bairro, de uma rua, de uma cidade, e realmente para você fazer um levantamento do que tem de drenagem urbana no município e para saber o que tem que fazer para melhorar essa drenagem. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos municípios brasileiros não tem um mapa da drenagem urbana municipal. Eles não sabem o que tem realmente de drenagem no seu município. Onde passa essa tubulação, onde tem tubulação, quantas bocas de bueiro tem, boca de lobo, aonde tem sarjetão, onde tem sarjeta, onde tem escada hidráulica, onde tem tubulação superficial. Infelizmente, não se sabe isso. E nem em quais cursos d'águas ou bacias estão contribuindo essas drenagens. Entendeu? Isso é um processo que tem que ser feito com urgência, vamos dizer assim. Por quê? Porque o município tem que começar a entender que a drenagem urbana ela afeta diretamente o dia a dia da população. Tá? Outra questão muito importante, não sei se vocês já perceberam, na cidade de vocês, a quantidade de boca de lobo que acaba sendo entupida por lixo, que as pessoas, infelizmente, ainda teimam em jogar lixo no lugar incorreto, no caso na rua, ou até mesmo dentro da boca de bueiro. Porque existe um histórico aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem o primeiro código sanitário brasileiro, que foi feito na época do Dom Pedro II. Aliás, que era um visionário, né? E depois nós vamos falar um pouco sobre algumas questões do Império que contribuíram para o saneamento de algumas cidades. Então, assim, ó, lá no primeiro Código Sanitário Brasileiro citava o seguinte, olha que interessante, os urubus cuidam da carniça e as águas levam os dejetos. Então, a água de chuva ou o rio, ele era importante para quê? Para levar os dejetos, a sujeira, para fora da cidade. Então, realmente, existe um histórico no Brasil de que o rio ele tem a sua importância de levar os dejetos embora. E, infelizmente, muitas pessoas ainda têm essa cultura. Eu já flagrei, por exemplo, turista em Campos do Jordão, parar seu lindo carro na beira da avenida principal do município, abrir o porta-mala e tirar 2 sacolinhas de lixo e jogar dentro do rio. Como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, infelizmente. Do solo gera um aumento do temperatura. E sim, Jorge, isso é um outro problema, tá? Pelo seguinte, a impermeabilização do solo, além de ser um problema seríssimo para a drenagem urbana, ainda mais quando você não tem uma drenagem urbana eficiente, que é o caso da maioria dos municípios do Brasil, quando você tem um aumento dessa área de impermeabilização, você tem sim um aumento da temperatura do município, que a gente chama de ilhas de calor. E por isso a importância da arborização urbana, que também a arborização urbana é um elemento muito interessante para a melhoria da drenagem urbana municipal. Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque a árvore, ela capta primeiro grande quantidade da água da chuva, para depois essa água ir para o chão. Então ela tem uma importância muito legal também. Por isso que a arborização urbana deve ser sim tratada como um elemento da drenagem urbana eficiente. Tá? Por quê? Porque além do que, quando você põe árvores na beira da calçada, por exemplo, você diminui a área de permeabilização, você diminui a área impermeabilizada, porque naquele local onde está a árvore, você não vai ter o concreto, por exemplo, do calçamento. Apesar que eu sou totalmente a favor das calçadas começarem a ser feitas por materiais permeáveis, que é totalmente possível fazer isso, tá?
Eu sei que, infelizmente, aqui no Brasil é complicado ter um asfalto de qualidade. Eu nem vou falar de um asfalto permeável, porque a gente está longe ainda de conseguir algo parecido com isso. Mas se você pensar que você pode sim fazer até mesmo a coleta de parte dessa água da chuva, o município poderia fazer bolsões de água para coletar essa água da chuva, para depois usar no próprio municipal, por exemplo. Por que não usar essa água coletada da chuva, que pode ser coletada para depois você jogar no rio, para jardins do município, para lavar calçadas do município, para esse tipo de finalidade? Então, tem projetos muito interessantes que podem ser feitos nos municípios do Brasil para diminuir os problemas de alagamento. Como eu disse para vocês, aqui mesmo no meu bairro, eu moro na Vila Paulista, na Vila Britânia abaixo. Toda vez que eu tenho uma pancada de chuva muito forte na região do Moarama, acaba alagando toda a parte aqui de baixo. E alaga mesmo, entra água em casas, entra água no mercadinho que está próximo ao rio. Então, você tem esses problemas seríssimos. Por quê? Porque nas malhas urbanas mais densas, não foi respeitado no passado a questão do recuo do rio, por exemplo. Isso não era respeitado. Porque não existia nem legislação ambiental quando surgiram esses municípios. Nós tivemos um caso agora, por exemplo, em Belo Horizonte, na última chuva grande que teve lá, que eles tubularam o principal curso d'água no meio da cidade para ampliar a avenida principal da cidade. E o que aconteceu? Essa tubulação não aguentou uma chuva que deu a montante, deu uma tromba d'água que acabou estourando grande parte dessa tubulação. E foi um problema seríssimo dos grandes centros urbanos. Por quê? Porque eu já tive uma fala anterior, em outra live, que infelizmente desde que o homem começou a viver em comunidade, ele começou a querer domar o meio ambiente, em vez de querer ser parceiro do meio ambiente. Ele procurou literalmente domar. Domar de que forma? Na cidade não pode ter inseto, na cidade não pode ter animal silvestre, na cidade não pode ter nada que pertence ao meio natural. Tem que ter o quê? Ao que pertence ao meio urbano, que é o meio criado pelo homem. E infelizmente o homem começou até mesmo a querer domar rios e cursos d'água. Por exemplo, eu duvido que na cidade da maioria de vocês não tem um rio que foi retificado. Isso é muito comum, um rio ser retificado num grande centro urbano. O rio principal, por exemplo, da minha cidade, ele foi inteiramente retificado. Porque todo rio, como diz um amigo meu, ele serpenteia. Né? O rio ele não é reto, ele serpenteia, ele faz grandes curvas para quê? Aumentar a oxigenação também e para ter vida no rio. E o que aconteceu aqui no Rio de Campos do Jordão? Ele foi inteiramente retificado. Hoje, na verdade, o Ribeirão Capivari é um canal a céu aberto, que ele recebe o quê? As águas dos bairros do município. Mas só que, agora eu faço uma pergunta. A drenagem do município é eficiente para receber? Não, porque a drenagem do município ela foi feita ao longo do tempo, sem nenhum critério, sem nenhum planejamento e sem nenhum padrão. Não existe um padrão de drenagem nos municípios, infelizmente. Hoje, por exemplo, mudou. Desde que você teve uma mudança na legislação que exige que, por exemplo, um loteamento para ser lançado, ele tem que ter um projeto de drenagem que seja compatível a esse projeto, ele tem que ter aprovado pelo município. Então aí você começa a ter bairros mais eficientes. Mas aí o que acaba acontecendo? Você acaba tendo bairros novos mais eficientes, onde você tem drenagem, água, esgoto, arborização urbana, iluminação pública, calçamento, pavimentação, calçada, tudo isso em compensação, recuos, a área de permeabilização máxima no terreno. Então você começa a ter o quê? Essa parte, uma parte bonita da cidade, onde você tem essa característica de bairros mais aconchegantes,
com melhor qualidade ambiental, e daí quando você compara essas áreas com os centros urbanos, os antigos, você começa a perceber o quê? Que os centros urbanos, você tem o quê? Grande quantidade de área impermeável. Você tem grande quantidade das ruas sem arborização. Você tem calçamento estreito, que às vezes nem permite colocar uma árvore. Você tem tubulação de drenagem urbana antiga, quando tem. Ou então a água acaba sendo toda superficial, não tendo nem a parte da tubulação subterrânea. Então você acaba tendo o quê? Parece que é um Frankenstein. É um pedaço é um pedaço do corpo de cada um, entendeu? Então por isso que nós precisamos urgente fazer adequações nos grandes centros urbanos. Para quê? Para a gente ter drenagens urbanas de qualidade em todos os municípios do Brasil e evitar tragédias como a gente acaba vendo muitas vezes na época de chuva, onde pessoas morrem com problema arrastadas pela água, elas morrem em deslizamento de terra. Por quê? Pela falta da drenagem urbana. Então a drenagem urbana ela é sim um elemento fundamental para o município, que a maioria dos prefeitos ao longo dos anos não davam a devida importância. Por quê? Porque é um serviço que não aparece, ele está no subsolo. O que aparece mais? Eu pavimentar uma rua ou fazer a drenagem dessa rua? Infelizmente, é pavimentar. Então, você acaba tendo galerias subdimensionadas, você acaba tendo falta de galerias. Quer ver um exemplo muito interessante? O primeiro modelo do Brasil de drenagem urbana e sanitarismo, por incrível que pareça, é São Luís do Maranhão. Por quê? Porque ela teve colonização francesa e holandesa num grande período. Quando os portugueses conseguiram tomar de volta São Luís do Maranhão, ele encontrou uma cidade com uma belíssima área sanitarismo, com belo sanitarismo, com galerias de água, galerias de esgoto. Eles já pensavam nessa situação, tá? Inclusive eu fui para Tiradentes agora eu acho que faz um mês mais ou menos. Foi no feriado de, aliás, foi no feriado de Finados. Eu fui para Tiradentes, Minas Gerais e São João del Rei, e lá a gente fica sabendo de histórias muito legais, né, quando você começa a falar com o povo local. E daí tem várias igrejas lá, né? E perto de dessas igrejas tem uma mansão que é de uma baronesa. E uma senhora que trabalha numa loja que vende lembranças da cidade de São João del Rei, ela contou pra gente, pra mim e pra minha esposa, que lá na casa da baronesa, eles gritavam alguma coisa quando iam jogar o pinico na rua. Por quê? A casa tinha mais de 15 quartos, muito mais, era muito quarto a casa, a mansão. E não tinha um banheiro. Então todo o dejeto ia para a rua. Então, quer dizer, a pessoa gritava para informar que ela estava jogando o pinico na rua para ninguém passar embaixo. Então, para você ver como é o histórico do saneamento no Brasil. Então, é uma coisa muito interessante. Eu acho assim, é uma questão... A drenagem urbana no Brasil, ela vem ao longo do tempo engatinhando para se tornar uma drenagem eficiente. Como eu disse para vocês, os novos loteamentos, eles têm legislação específica para isso e eles têm que sim que apresentar um belo projeto e apresentar uma drenagem urbana eficiente. Mas só que os antigos loteamentos, por exemplo, aqui em Campos do Jordão, a maioria dos loteamentos são da década de 40, 50 e 60. Não havia legislação específica para loteamentos nessa época. O que você fazia para lançar um loteamento? Abria a rua, demarcava lote. Tá pronto o loteamento. Não tinha drenagem, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha iluminação, não tinha arborização, não tinha pavimentação, não tinha nada. Outra questão importante, os planos diretores e os zoneamentos urbanos dos municípios. Por quê? O zoneamento urbano, ele ajuda muito a aumentar a malha de drenagem urbana do município. Por que o zoneamento ajuda?
Pelo seguinte, o zoneamento, ele diz o que pode ser feito numa área ou não. Qual a área máxima de cobertura de solo que eu posso ter. Quanto de área eu tenho que ter, deixar permeável para ser uma área de esponja, para diminuir a quantidade de água que vai para o rio ou para o córrego. Então, quer dizer, nós temos hoje o dever, como cidadão, como profissional da área, de exigir do município que seja, que seja realmente, que a lei seja efetivada da forma correta. Não seja uma lei de gaveta. Porque até pouco tempo atrás, plano diretor de município, ele existia só para alvará de soltura de prefeito. Infelizmente, é a pura verdade. Mas só que agora nós temos sim condições de exigir que o município tenha uma drenagem urbana. Porque pode ter certeza, se acontece um alagamento, é porque alguma coisa está falhando na drenagem urbana. Nós temos aqui, nos municípios do Brasil, uma grande quantidade de rios com gabiões fazendo zigue-zague ao longo do rio, que elas afunilam a calha, depois alarga a calha, afunila a calha, alarga a calha. Paredões de muros dos dois lados do rio, que infelizmente diminui a área e acaba alagando onde? A montante. Porque a água não consegue escoar da maneira correta e a água vai procurar um caminho para escoar. Então ela vai procurar um outro caminho para fazer o escoamento da água. Gente, espero que vocês estão gostando. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu estou dando um panorama geral mesmo da drenagem urbana para vocês entenderem o tão complexo que é a questão da drenagem urbana. Tá? Que ela é uma questão, infelizmente, que é muito pouco valorizada ainda no Brasil. E eu, como engenheiro ambiental e sanitarista, e eu adoro o projeto de drenagem urbana, já fiz alguns, e é realmente muito legal você ver um projeto eficiente. Eu tô com a garganta meio ruim, que eu andei meio resfriado esses dias, mas não é Covid, tá? O Jorge Souza, mora em Pernambuco, né? Município pequeno, estamos sofrendo muito com o aumento da temperatura, a impermeabilidade do solo e a falta de arborização. Então, é justamente nisso que a Aline entrou aí também, o Edu entrou aí antes. O Edu hoje eu mandei eu mandei um salve para o Edu hoje, porque ele está produzindo orgânicos lá no Nordeste. É muito legal ver isso, Edu. Você está de parabéns, tá? É um grande cara. É um baita de um cara aí que eu tive o prazer de conhecer e eu pretendo, quem sabe no futuro aí, visitar ele em breve, assim que passar essa Covid. Ô Jorge, é o seguinte, isso é um problema de vários municípios do Brasil. Sabe por quê? Pelo seguinte, os municípios do Brasil, a maioria deles, não tem, por exemplo, um plano de arborização urbana. Uma lei que estabeleça a arborização urbana, ok? Isso é uma coisa. Que é para aumentar, para diminuir essa temperatura que você falou. Com relação à impermeabilização, aí está voltado diretamente no plano diretor, que eu acabei de citar aqui, e no zoneamento municipal, que o zoneamento municipal tem que determinar o que pode e o que não pode. Qual recuo que eu tenho que ter lateral, qual a área que eu tenho que deixar impermeável no meu lote, você entendeu? Então, assim, se você começar a trabalhar dessa maneira, e outra coisa, dificilmente seu município tem uma malha de drenagem urbana eficiente, porque os municípios pequenos não têm. Normalmente a água acaba correndo na maioria das ruas superficialmente. Você não tem a malha de drenagem subterrânea, que infelizmente é um problema seríssimo. Boa noite, Juliana. É um problema seríssimo que acaba acontecendo aqui nos nossos municípios do Brasil, ok? E para isso, seria muito interessante verificar, ô Jorge, o que tem de legislação no seu município, tá? Que incorpore tanto a arborização urbana quanto a drenagem urbana e também a questão da construção, tá? A aprovação de projetos novos. E outra coisa,
Aí nós vamos voltar numa outra tecla, que é uma tecla que eu já trabalhei em prefeitura há 10 anos, eu vivia batendo nessa tecla no município, eu não sei se eu vou ter oportunidade agora nessa nova gestão, de dar minha opinião sobre algumas questões no município, principalmente as questões voltadas ao meio ambiente e saneamento e saúde pública, porque eu não sei se eu já falei para vocês, eu sou formado em conselheiro municipal de saúde pela Unicamp, tá? Então a gente entende um pouco de saúde também. O primeiro PSF que foi formado em Campos do Jordão, eu participei na elaboração da equipe, tá? Que foi formada na época que o Lélio Gomes era prefeito aqui da cidade. Então, assim, é, tem umas questões importantes, porque assim, você só muda essa mentalidade se você realmente conseguir implementar leis que colaborem para a melhoria da drenagem, a melhoria da arborização, a diminuição da permeabilização do solo, da impermeabilização do solo, tá? E também a questão da até mesmo do reuso da água de chuva. Tem municípios do Brasil, por exemplo, que se você tem reuso de água de chuva dentro da sua propriedade, você tem redução até de 10% do valor do IPTU. E tem municípios do Brasil que você só aprova hoje um projeto de construção se você estiver contemplando o reuso de água, tá? Que é uma coisa muito legal. Imagina só, primeiro você vai ter que encher uma caixa para depois essa água ir para rede de drenagem. Quer dizer, se cada casa do município tem a capacidade de armazenar que seja 3.000 litros d'água ou 2.000, que seja, a quantidade que tiver capacidade numa chuva, você imaginou o que você acaba tirando de um bairro da água que vai para a drenagem e que vai causar um problema futuro de alagamento, de deslizamento. Então, você realmente, se você tem, por exemplo, nós temos aqui um bairro aqui em Campos do Jordão, que é Vila Sodipe, é o famoso Vilão, tem quase 5.000 pessoas que moram lá. Vamos dizer que tem lá 1.000 casas, 1.000 casas tirando 2.000 litros d'água cada casa, olha o que eu consigo tirar da drenagem urbana, tá? Numa chuva. E para usar posteriormente, seja numa horta, seja no jardim, para lavar um carro. Se você tiver um sistema correto na sua casa de tubulação, até mesmo você pode usar para água servida essa água, você pode jogar essa água dentro de um vaso sanitário, você pode usar para outras finalidades também. Então, você entendeu? Então, você tem como sim melhorar e muito a drenagem urbana do município. E é um processo lento, mas que tem que começar. Assim como é um processo lento a arborização urbana, que o Jorge falou aí, assim como é um processo, mas que só que tem que ter um começo. Por exemplo, o Porto Alegre ele foi o maior modelo de arborização urbana do Brasil. Hoje, segundo até alguns amigos meus que são de Porto Alegre, está deixando um pouco a desejar. Já foi melhor. Mas acontece que Porto Alegre tem lei específica para a arborização urbana. Então, você já imaginou que beleza que você tem isso? Você tem uma cidade onde você diminui a ilha de calor, você diminui a quantidade de poeira, porque a árvore ela absorve também essa poeira antes de entrar dentro da sua casa, você diminui ruído, porque você tem uma grande quantidade de árvore no seu município, você aumenta a área de sombra, principalmente, eu não sei se vocês já perceberam nos grandes centros urbanos, como as pessoas lutam para ficar debaixo de uma árvore num dia quente com o seu carro parado, para ele ficar fresquinho, para depois ele poder entrar no carro normalmente. Então, é isso que causa esse conforto térmico, entendeu? E também a melhoria na drenagem por causa da questão da árvore, ok? A árvore no município ela contribui e muito para a drenagem urbana, tá? Muitas pessoas acham que não, tá? Por sinal, a folha entope muito menos um bueiro do que lixo, tá?
A gente tem uma capacidade imensa. Eu até postei uma foto essa semana de um rio aqui em Campos que estava lotado de lixo, tá? É uma foto de algum tempo atrás. Agora aconteceu uma coisa interessante. Agora foi feito o tratamento do esgoto da maior parte do município, então o rio está muito mais limpo. Para você ter uma ideia, está chegando peixe já próximo à região central do município. Então, e diminuiu o lixo. Ele estava diretamente, o lixo estava ligado ao esgoto, entendeu? Uma coisa bem importante. Ah, tá. Vamos lá. É o seguinte, ô Jorge. Por que que quando eu tenho árvore, eu tenho folha, tá? Eu tenho uma barreira verde entre a casa, a rua e a casa, ok? Essa barreira verde, ela diminui a poeira que vai para dentro das residências que estão próximo à rua, tá? Isso aí é comprovado já, a diminuição dessa poeira. E também essa barreira verde acaba diminuindo o ruído que chega para dentro das casas, entendeu? Do leito carroçável. Então, ela diminui também essa questão tanto da poeira como do ruído. Então, além de ela diminuir a temperatura, além de ela absorver a água, diminuir também o atrito da chuva com o pavimento, tá? Ela diminui também o atrito da chuva, porque primeiro ela vai ter que encharcar, para depois essa água começar a cair no chão, tá? E ela não vai cair diretamente no chão. Isso é uma questão muito legal. Isso tudo contribui para o quê? Para a drenagem urbana. Então, se a gente conseguisse conciliar uma drenagem eficiente, ela feito um cálculo correto dessa tubulação, utilizando-se elementos corretos, porque, quer ver um exemplo? Muitas vezes você não precisa de uma tubulação desde o início de uma rua. Não, você pode fazer sarjetão e a partir do meio da rua que você vai trabalhar com a tubulação subterrânea. Entendeu? Então você pode trabalhar nessa maneira. Por isso que o cálculo bem feito de uma drenagem é importante. Para eu saber o quê? Qual é a contribuição que eu tenho nessa bacia? Eu tenho que ter também os elementos do quê? Da área impermeabilizada, para eu saber o que eu tenho de área de permeável, para saber o que eu tenho de área de bacia, para daí eu ter uma média, para eu ter os dados de vazão do seu município, para daí eu conseguir fazer um projeto adequado para aquela situação. Entendeu? Então, por isso que é importante, realmente, você sempre ter um técnico qualificado para fazer um bom projeto de drenagem, tá? Ô Jorge, inclusive, se você precisar de algum material para discutir com alguém no seu município aí com relação a alguma questão de lei, algum vereador que você conheça que pode te ajudar, você pode chegar nele e contribuir para que alguma lei voltada à melhoria, tanto da arborização urbana, como ao aumento da área permeável, quanto também a questão de drenagem do município seja feita corretamente, a gente está à disposição aqui. Tá bom, Jorge? Porque o intuito nosso realmente dessas lives aqui nunca foi financeiro. Foi sempre levar conhecimento e levar informação para quem está aqui atrás de informação, ou para quem vai ver essa live posteriormente, tá? Porque a gente, ainda bem, tanto aqui como no canal do YouTube, tem uma frequência muito legal do pessoal que assiste a live, acaba comentando, perguntando depois, tanto no direct, né, também, eu recebo muita pergunta no direct, então o objetivo realmente é levar informação e também, vamos dizer assim, começar a mexer com a cabeça das pessoas, sabe? Para elas verem a importância do todo. O quanto o todo é importante para todo mundo estar bem. Entendeu? Quando eu tenho uma drenagem, eu falei aqui nessa live mesmo, eu tenho bairros novos que tudo funciona, enquanto no centro antigo nada funciona, ou na periferia é pior ainda, tá? Sendo que hoje, por exemplo, é possível em áreas que não sejam de risco de deslizamento
ou inundação, fazer até mesmo a regularização dessas áreas periféricas, tá? É possível, existe lei para isso. E para que esse pessoal comece a ter IPTU, comece a pagar IPTU e comece a ter realmente, não que ele não tenha direito, mas que ele esteja legalizado junto ao município, tá? Então, são questões importantíssimas a ser relatada. Então, bom, gente, eu acho que o que eu tinha que falar era mais ou menos isso com relação à drenagem urbana, tá? E existem programas fantásticos, tá? Para fazer drenagem urbana. Quem quiser saber de algum programa, eu trabalho com um muito legal, tá? Que eu consigo fazer projeto de drenagem, projeto de água, projeto de esgoto, tudo numa plataforma CAD, é muito legal. Ele é bem intuitivo, você faz os cálculos e no final ele pergunta realmente você quer usar essa tubulação, ela é suficiente? Ele dá um esboço de vazão com tubulação para ver se você está mesmo fazendo de forma correta, tá? Assim como também na questão da drenagem, da distribuição de água e coleta de esgoto, tá? Que são duas áreas também muito interessantes. Por quê? Muitas vezes, eu não sei se vocês já viram, várias ruas do município da gente tem cota negativa, né? Ela começa alta, fica baixa e termina alta. Isso aí a gente chama de cota negativa. Então a água não tem saída. Então esse tipo de situação hoje em dia não acontece mais com um projeto novo. Por quê? Porque você faz a rua de uma maneira que ela sempre caia de um lado, que ela sempre a água acabe escoando para um lado, tanto o esgoto como a drenagem, entendeu? Mas infelizmente, principalmente em bairros muito antigos, isso é muito comum. E daí é onde são áreas que acabam tendo problema de alagamento. Por quê? É complicado de você escoar a água desse local. Então é por isso que eu sempre falo, é muito importante pensar de forma do todo. Todo projeto que é feito, toda urbanização, ela tem que pensar o quê? Não é só no local, é no local e no entorno. Ela tem que pensar não só naquele momento, é naquele momento, 20, 30, 40, 50 anos, como pode estar aquela situação. Tem que analisar mesmo o que é o bairro, o tamanho do bairro, que tipo de construção eu tenho no bairro, o que esse bairro pode aumentar no futuro, para daí sim eu fazer um trabalho correto de drenagem urbana. Tá? Então, e essas questões não foram pensadas ao longo do tempo. As cidades, infelizmente, em sua grande maioria, elas simplesmente cresceram. As cidades cresceram, normalmente em volta do curso d'água, sem respeitar, a maioria delas encostada no curso d'água, num córrego, no rio, no ribeirão, ou no outro tipo de curso d'água, tá? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Espero que eu tenha podido esclarecer a questão do Jorge, tá? Com relação à poeira e a ruído. No fim, eu acabei falando até de arborização urbana hoje, falei um pouco também de esgoto e também um pouco do nosso histórico, né, de drenagem urbana, que infelizmente ele é ineficaz na grande maioria dos municípios brasileiros. Que quando tem uma chuva forte, ruas viram verdadeiros rios, infelizmente, né? Se alguém tem mais alguma pergunta, se alguém tiver, por favor, pode fazer. Se alguém que tiver alguma questão, ou na sua cidade, ou igual o Jorge fez, né? Tem um problema dos estados vicinais também, que são principalmente comuns em zona rural, onde você não faz escoamento correto da água, a água acaba indo pro meio da rua e fazendo aquelas vossorocas, né? No meio da água, no meio da rua. Em vez de você fazer a rua num sistema onde a água sempre vai para as laterais, não é? Então você acaba deixando essa água ir para o meio da rua, onde causa esse problema de fazer aquelas valas, né? Que é muito comum em estado rural, tá?
E isso é muito simples de você resolver. É só você fazer o escoamento correto da água, que ela acaba indo para o lado correto. Outra coisa importante, toda vez que você vai fazer numa área rural, tá? É muito interessante em toda saída de água na zona rural, deixar um bolsão de decantação. Para que a água primeiro ela vai entrar nesse bolsão, ela vai infiltrar nesse bolsão para depois ela escoar pelo campo ou pelo até o córrego. Entendeu? Sabe por quê? Você diminui o problema de lixiviação do solo para o córrego. Primeiro você vai reter nesse bolsão e você vai perceber que ao longo do tempo você vai ter que até mesmo ir com uma máquina e tirar a terra novamente do bolsão da quantidade de terra que fica acumulada nesse local, tá? Então, tudo isso é para quê? É para proteção do curso d'água. Entendeu? Então, tem vários mecanismos que dá para a gente trabalhar para diminuir. Por exemplo, no meu sítio agora, sabe o que eu estou fazendo? Eu tenho aproximadamente, eu acho que 1 quilômetro de rua dentro do meu sítio. Em toda saída, eu estou colocando uma caixa d'água, que é para eu reter a água nesse lugar, para eu usar nas minhas plantações, que eu tenho plantação de orgânico no sítio. Então, eu estou retendo essa água para eu poder usar, para depois essa água escoar e ir para o córrego mais próximo, que é até dentro da minha propriedade. Então, assim, isso tudo é para quê? É literalmente respeito ao meio ambiente e pensar que eu quero aquilo bom por muito tempo, não só para minha geração, mas para as próximas gerações, entendeu? Isso porque eu nem filho eu tenho, tá? Só pra você ter uma ideia. Nem falar que é para deixar para meus filhos, é para deixar para meus sobrinhos, vamos dizer assim, uma qualidade melhor de futuro, tá? É pensar realmente no todo, no conjunto, não somente na situação momentânea, ok? Então, então como eu disse para vocês, tem N mecanismos que daria para a gente tá falando aqui. Isso aqui dá mais umas 2, 3 lives, se deixar. Tem assunto aí para falar sobre, se for falar especificamente de um assunto de drenagem mesmo, eu fico aqui umas 2 horas falando com vocês, tá? Mas essa live ela vai ficar salva aqui, tá? Para vocês assistirem depois, quem quiser. E depois, posteriormente, oi, boa noite, Vini. Ô, Vini, a live vai ficar aqui, tá bom? Salva. A gente tá quase no final. Posteriormente, eu quero fazer uma live, mas essa live vai ser no YouTube, porque eu vou fazer no meu computador, que eu vou mostrar para vocês algumas questões de drenagem urbana, na prática, tá? Como que a gente faz uma drenagem de qualidade no município. Daí, porque no computador eu consigo trabalhar com imagem, então fica mais fácil da gente fazer uma apresentação com visual mais legal, tá bom? Que vocês conseguem entender melhor, tá? Vou mostrar alguns casos de lugares que tinham um problema seríssimo de drenagem e foi resolvido, como foi resolvido. Dá pra gente fazer um trabalho bem legal aqui com vocês, para vocês entenderem o que é a drenagem urbana, ok? E quem não viu essa live, ela vai ficar salva aqui, tá? Quem quiser ver de novo também vai estar aqui. E agora, não sei, alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Se não tiver, eu vou estar encerrando por aqui, daí olha, no fim de uma live já tô com 53 minutos aqui falando com vocês. E olha que hoje nem convidado eu tenho. Tá? Hoje eu tô falando sozinho, literalmente. Com a voz meia rouca, de resfriado, tomando água sem parar, mas deu para falar legal com vocês, tá? E amanhã, uma coisa, amanhã eu tenho uma live no YouTube com o pessoal lá do Rio de Janeiro, que eu fui convidado para falar sobre consultoria ambiental com eles, tá? Eu acho que vai ser bem legal. Amanhã eu vou apresentar com slide também no computador, que vai ser no YouTube, então eu vou poder aí passar um pouco de informação aí para vocês entenderem. Para quem quiser saber um pouco mais sobre consultoria ambiental, o que é ser um consultor, o que é montar uma consultoria ambiental do zero e conseguir estar com ela há 10 anos no mercado. Inclusive esse mês
A Eco Soluções completa 10 anos de mercado e, graças a Deus, com muito sucesso e cada vez mais cliente, cada vez mais é, aprendizado, cada vez mais empenhado a fazer um bom trabalho, tá? Então, gente, muito obrigado quem esteve aqui, tá bom? Eu tô indo agora e quem quiser ver a live depois, quinta-feira tem uma live também que nós vamos fazer sobre lixo zero, com a presença da Deise lá de Santa Catarina, que ela é embaixadora de uma cidade lá de Santa Catarina de lixo zero, e a gente vai falar que é possível sim zerar o lixo do município, tá bom? Muito obrigado a todos, até mais. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Jorge, Juliana, Edu, Emerson, todo mundo que esteve aqui, tá bom? A Mariane, todo mundo que passou por aqui. Forte abraço a todos. Tchau.